Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Eu, mais uma vez com você, Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, aqui da Diocese de Londrina, com alegria apresento esse programa aonde Deus vem em nosso encontro, através de uma mensagem na qual buscamos uma história da vida, ou seja, o nosso cotidiano, e nós vamos caminhando junto nesse programa para que essa história nos leve, nos conecte com a intimidade com Deus. Então este é o cerne do nosso encontro semanal. Vemos nosso dia a dia e a partir daí então nós estarmos em comunhão com o nosso Deus. E é por isso que desde já eu peço que você faça uma divulgação do nosso programa Boa Noite, meu Pai. Você que tem, por exemplo, o grupo do WhatsApp da família, da empresa, do futebol, divulgue o nosso programa Rádio Alvorada para que pessoas busquem e encontrem em uma mensagem simples do dia a dia essa nossa comunhão com Deus. Portanto, divulgue no podcast, também no YouTube, para que mais pessoas tenham acesso à informação, tenham mais acesso também de modo muito especial agora nesse programa que trata sobre a nossa vida de espiritualidade. Irmãos e irmãs, a igreja ela dedica esse mês de agosto para as vocações de modo geral. E isso, sem dúvida alguma, é uma riqueza muito grande que nós temos, A igreja que se preocupa com todas as vocações. Então, cada mês, na verdade, a igreja tem uma preocupação com alguma coisa. E esse mês agora é a vocação de modo geral. E hoje, então, quero falar com vocês sobre a importância que é a vocação da família. A vocação do ser pai, do ser mãe e, claro, a vocação também de ser um bom filho, uma boa filha. Porque tudo implica a vivência vocacional, tudo. O lar, por exemplo, ele tem paz quando cada pessoa ela sabe qual é o seu momento naquele lar. Qual que é a sua função, qual que é a sua obrigação, qual que é a sua ternura. Isso tudo faz com que as pessoas que estão naquele lar, elas encontrem paz. A vocação não é somente quando alguém escuta falar sobre padre ou sobre freira, de forma alguma. A vocação é o quê? É o dom que Deus deu para cada pessoa. Literalmente, cada pessoa tem uma vocação. Então, por exemplo, quando o pai ele vivencia bem o seu papel de pai na família, a mãe também e os filhos, esta harmonia acontece. Então, hoje falar sobre a família como uma vocação geral é nós nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele, enquanto Criador, enquanto o mentor de toda essa estrutura familiar, Ele possa mais uma vez nos auxiliar em nossa caminhada. Vejamos, Deus é aquele que criou todas as coisas. Se você já leu o livro de Gênesis, vai perceber que Deus ele cria todas as coisas e a cada instante, a cada dia, Ele vai fundando as dimensões importantes para a humanidade. O mundo como um todo, tudo que existe nele, tudo que se move, tudo que existe literalmente visível e invisível, ou seja, o ser humano com a alma também. Dessa forma, quando nós falamos da vocação dentro do lar, dentro do matrimônio, por exemplo, eu me refiro diretamente a quê? Àquela pessoa que compreende que o matrimônio é uma continuidade da graça de Deus dentro de um lar. Olhemos o Éden, Jardim do Éden. Deus, ele utiliza como a casa. Ele vai cuidando a cada instante para que aquela casa fique em ordem. E gradativamente ele vai pondo ordem nesta casa, vai criando as coisas, vai acompanhando cada coisa. Quando eu falo da família, por exemplo, eu falo que o lar é esse Jardim do Éden. Por quê? O homem, por exemplo, quando ele se casa, o homem e a mulher, eles se casam, eles vão formar um novo lar. E nesse lar, eu falo que ali existe o braço de Deus, no consenso do casal, no cuidado para com os filhos. Porque, assim como Deus foi cuidando e acompanhando, os pais também têm essa mesma missão. Vão criando, vão cuidando e acompanhando cada passo que da prole. Ou seja, dos filhos, ou do filho que Deus confiou para este casal, para este lar, para essa nova família. Então vejam que esse braço de Deus ele continua o quê? Se estendendo a cada momento que a família percebe que Deus ali está fazendo morada. Portanto, é a vocação do cuidar. Se Deus colocou isso como meta primordial em Gênesis, Ele coloca para você enquanto pai e enquanto mãe também, o cuidar. O cuidado ele é essencial para que esta criação não se perca em um jardim tão grande como nós sabemos que é o mundo, por exemplo. Então hoje nós transformamos o mundo como um todo como se fosse, por exemplo, o jardim do Éden. E claro,
Assim como no Jardim do Éden, veio a proposta de ser infiel a Deus e eles deram ouvido a essa proposta, também no mundo tem muitas propostas para a infidelidade à sua vida para com Deus. Ou seja, a deixar de lado Deus, viver a sua vida simplesmente, mas sem procurar Deus, ou seja, não alimentar a sua fé. Esse é o grande risco que a família desunida na religião, ela pode correr. O mundo vem com muitas situações, com muitos afazeres, o mundo vem com muitas propostas para que as pessoas elas não encontrem em Deus esse sustentar para a vida. E aqui está o papel primordial dos pais. Então, cuidarem para que isso não aconteça dentro do seu lar. Então, quando eu falo, por exemplo, do cuidar, eu me refiro à contemplação. Então, por exemplo, a família é contemplar o belo. O que é o belo? O belo nós vimos na filosofia, por exemplo, de modo muito especial, tratamos muito bem dessa dimensão do belo, é olhar com o coração, literalmente, né? Palavra significando que eu vou traduzir aquilo que está dentro de mim, olhar com o meu coração as coisas que Deus fez, por exemplo. Isto é o contemplar o belo. É ver, por exemplo, em uma simples planta, uma rosa ou qualquer planta que seja, é eu ver que ali está a essência divina também. Isto é o belo. É eu ver que aquela rosa muito simples, muitas vezes, aquela flor muito simples, muito singela, muito frágil, mas que o sol batendo nela, com constância ali no dia a dia, ela não murcha, por exemplo, né? Eu vejo que ali está o belo, contemplar o belo nas coisas que Deus criou. Depois, contemplar o belo, que é o quê? A vida que Deus me deu. A vida também traz essa dimensão do belo, do que Deus nos deu. Por quê? Homem algum consegue, por exemplo, criar essa dimensão da vida com a alma. Homem algum. Estrutura alguma, ciência alguma. Então, você que me ouve agora, por exemplo, você que me assiste agora também, você vai perceber que a sua vinda neste mundo foi a convite de Deus, não de outra dimensão, de forma alguma. Somente Deus nos dá esse convite. Portanto, ver a vida é contemplar o belo também, que é Deus, é claro. E depois, uma outra dimensão é a contemplação do amor. O amor que você dedica para com seus filhos, para com o seu lar, para com a preocupação, né, do que está para chegar, isso faz toda a diferença. Vejam que nessas 3 dimensões que eu falei de contemplação, nas 3 nós nos voltamos para Deus. Isso é muito importante. Então é Deus que vai o quê? Nos colocando numa dimensão para refletirmos como Ele quer que nós hajamos no nosso dia a dia para estarmos sempre em comunhão com Ele. Irmãos e irmãs, a preocupação que temos que ter com a família, porque, claro, como disse agora há pouco, ela vem de Deus, né? Deus que faz essa família, Deus que cuida dessa família, Deus que confia para você essa família nessas 3 dimensões da contemplação, que é contemplar o belo, contemplar depois a vida e contemplar o amor, nessas 3 dimensões que vai formar então o cerne, né? O principal da sua família, ou seja, o núcleo familiar que está aí dentro agora do seu lar. Mas é preciso que algumas preocupações aconteçam. A família não pode simplesmente pensar que está lá o pai, a mãe, os filhos em um lar e ali já está formada a família. Não, literalmente sim, né? Ali está o número de pessoas que precisa. Mas a questão é, será que essa família está preocupada com os valores? Agora entra algo invisível, né? Valor não é algo palpável. E é o que vai nortear, né? É o que vai dar forma à família. Então, por exemplo, quando os pais percebem que os filhos estão na adolescência, esses filhos eles têm uma certa dificuldade em reconhecer coisas da vida, por exemplo, porque eles têm o quê? Insegurança. É natural que uma criança que está se transformando em adolescente, essa criança seja insegura em alguns pontos da vida ou em quase todos os pontos da vida. Mas aqui que está o principal de um lar bem alicerçado, que é o quê? É a segurança que vocês pais vão transmitir para esses filhos. E aí sim, eles perceberem em vocês essa segurança, eles vão longe, eles não vão ter medo de enfrentar as dificuldades que a vida vai colocando aos poucos na dimensão deles também. Então, pais, muito importante que vocês percebam
que vocês têm que ter esse alicerce seguro, firme, para que os vossos filhos também criem essa estrutura segura também. Imagine um filho, né, que está com dificuldade, por exemplo, na fé, e vai procurar nos pais um alicerce. E de repente já tem 6 meses que os pais não vão a uma missa, 1 ano que nunca participa de uma palestra de formação familiar. Qual é a estrutura que esses pais vão passar para esse filho que foi procurar uma ajuda? O que acontece muitas vezes? Esse filho vai procurar uma ajuda no colega dele, que tem a mesma idade, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, e esse também está com essa mesma crise de identidade em relação à fé. O que acontece? Um cego não pode guiar um outro cego. Então, por isso que a dimensão dos pais no lar é importante que vocês tenham essa maturidade de reconhecerem que vocês precisam se abastecer enquanto pais dos valores da igreja em especial, né? Para que os filhos reconheçam e vejam em vocês também essa riqueza que é abastecer-se de vocês. Portanto, a vida que vocês levam no que diz respeito à formação espiritual, ela vai respingar diretamente, claro, na conduta dos vossos filhos. Portanto, olhar e sentir, né, minimamente aquilo que os vossos filhos estão procurando. Isso é muito importante, pais. Perceberem, né, na conversa diária do casal, acho que é importante que o casal todo dia antes de dormir tenha uma conversa, uma espécie de resumo do dia. Eu aprendi isso em relação a formar as pessoas, os casais, nas equipes de Nossa Senhora, porque os casais, eles fazem isto. E nas reuniões que eu ia, eu ouvia cada casal dizendo, olha, na nossa meditação diária nós fazíamos isto, falávamos sobre essa pessoa, ou o nosso filho estava com dificuldade, nós falávamos sobre essa situação. Então aqueles 5 minutinhos é importante para que não deixe uma situação criar corpo, uma situação negativa. Percebeu qualquer dificuldade com o filho, com a filha, naquele momento já vão conversando, vão observando, até eu coloquei aqui minimamente, cada detalhe para não deixar criar estruturas maiores. Por quê? Quando os pais percebem isso, e vão atrás, vão correndo, eles evitam aquele ditado popular, na bola de neve. Ou seja, começa bem pequenininha, mas vai rodando e vai pegando mais gelo, mais neve, e lá na frente destrói tudo o que encontra. Então, um adolescente que não é tratado desde pequeno, nos seus sentimentos, por exemplo, nos seus valores, no seu financeiro, no seu emocional, na sua sexualidade, pode ser que aos 18, 25, 30 anos, ele possa explodir no campo dos sentimentos. Por quê? Porque foi rolando esse tempo todo. Esses anos todos com essa dificuldade em entender tal situação, e chega uma hora que o corpo ele exige uma resposta. Então, ou você tem essa resposta, e se concentra e diz, expliquei, nem que seja para mim mesmo a minha dúvida, a minha dificuldade, ou então o corpo vai exigir de você de uma outra forma, que é uma doença que aparece, é um estômago que não funciona muito bem, é uma coceira que aparece, você não sabe de onde que vem, é uma pele que toda hora está se manchando. Mas é o corpo que está respondendo e exigindo uma resposta que não foi dada durante anos e anos. Então, é importante o quê? Direcionar os vossos filhos para a conduta certa. E aqui está o valor dos pais, na verdade, a obrigação dos pais. Por quê? Se voltarmos na minha primeira conversa, agora há pouco, quando eu comecei esse podcast, eu falei sobre Deus que criou o Jardim do Éden e foi acompanhando. Então, o casal, quando também eles adquirem, quando eles buscam no matrimônio, esse filho, esses filhos, que seja, por exemplo, eles têm essa obrigação de acompanharem também esses filhos. Assim como no Jardim do Éden, Deus fez, Deus acompanhou e Deus viu que tudo era bom. Os pais também têm essa dimensão. Eles, pelo laço matrimonial, Deus confere a ele os filhos, por exemplo, eles cuidam, eles acompanham, eles vão vendo que quando tudo está dentro de um contexto de relacionamento, de valores, tudo é bom. Então vejam que a frase de Deus cabe também para a família. Desde que
cada pai, cada mãe viva intensamente e minimamente, ou seja, todos os dias, em todos os detalhes, a vocação que Deus confiou para eles. Portanto, direcionar seu filho, né, para os valores é muito importante. Não deixe com que o mundo dê a direção, não deixe. O mundo tem muitas setas, ele quer oferecer muitas setas para o seu filho, para os seus filhos, mas não deixe isso acontecer. O seu filho, ele vai perceber que tem muitas setas, mas ele vai saber qual é a seta que direciona realmente para um caminho seguro. Meus irmãos e irmãs, nesse conceito de família, claro, naturalmente as pessoas crescem. Falei agora há pouco dos adolescentes, né? Quando a família, os pais se casam, se unem em matrimônio, depois tem os filhos vão crescendo e cada vez mais as pessoas, elas vão buscando, né? Tendo em Deus essa participação que realmente precisa para que exista, né, na família esta dimensão onde cada pessoa tem o seu papel e cumprindo o seu papel, o lar vai ter sempre uma harmonia. Então, nesse conceito que as pessoas crescem naturalmente, claro, eu quero falar com você agora, pai, você que é mãe, sobre a importância de você ser um porto seguro para a sua família. Agora há pouco mencionei que o filho busca um conselho no pai. Se o pai tem estrutura, né, ele vai dar o conselho, o filho vai dizer, olha, realmente isso é bom. Mas se não tem estrutura, mais uma pessoa para viver uma crise daquele que está buscando. Então, queridos pais, sejam para os vossos filhos como faróis que guiam. O farol é aquele que vai iluminando, né? Ele vai tendo uma luz ali intermitente praticamente, só que ele vai girando. Ele busca longe, né? Ele ilumina longe. E esse farol, claro, está sempre aonde? Em um porto seguro, um lugar muito firme, onde as pessoas elas fazem com que aquele local tenha segurança. Elas se sintam seguras naquele local. Então, por exemplo, quando eu falo que um pai e uma mãe, né, para que eles ajam nesse papel de serem como que portos seguros, na verdade, na vida dos filhos, é o quê? É vocês criarem a estrutura familiar unidos. Não adianta você, enquanto pai, ter um conceito de vida de criar os filhos e a mãe ter outro conceito. Não adianta. Os dois devem pensar, agir da mesma forma, no sentido de que, após uma conversa sobre tal situação, existir um consenso. Quando eu falo pensar igual, não é literalmente que o pai ou a mãe eles devem ter o mesmo pensamento sobre tal situação, não. Não porque o pai tem uma formação, a mãe tem outra, a mãe tem um conceito, um entendimento sobre a situação, o pai tem outro, isso é óbvio. Mas quando eu me refiro a esse pensar igual é o quê? É após uma conversa dos pais, né, sobre tal situação dos filhos, vocês chegarem em um consenso. E apresentar ao filho esse consenso. Porque o consenso é o quê? É um tempo de concordância, onde um pai e uma mãe sentam para algum assunto e muitas vezes eles divergem daquilo que estão conversando. Mas a divergência é exatamente para chegar nessa terceira opinião, que é então o consenso. É onde o pai, às vezes, ele cede um pouco o que estava colocando no primeiro momento, ou a mãe cede, mas eles chegam nesse consenso, chegam nesse patamar em dizer, olha, vamos tomar essa decisão sobre essa situação. Então, o porto seguro é isso, é os filhos, quando buscarem vocês um conselho, por exemplo, e vocês darem o conselho, eles terem toda a segurança. Por quê? Quando eu falo do porto seguro, você imagina agora essa cena, né? Um lugar, né, onde você encontra o mar e na beira desse mar uma pedra muito grande e lá está esse porto seguro. Lá está esse farol. E os filhos então, eles vão crescendo e vão tomando o mar adiante. Ou seja, os filhos saem da adolescência, vão para a juventude, saem para a idade mais madura, né, dos seus 25 aos 40, por exemplo, e nessa idade eles procuram o matrimônio, eles procuram o casamento. E claro, formam também a família. Significa o que nesse contexto que eu falei agora há pouco para você? Eles vão adentrando nesse mar. Mas o porto seguro continua lá, é claro, está firme, né? A luz que os pais são para essas crianças, para esses jovens agora, continua ali, iluminando ao redor. Mas os filhos vão indo cada vez mais longe, mar adentro. Ou seja, conforme o tempo vai passando, eles vão adquirindo sua própria estrutura.
Mas o mar é bravo. O mar nem sempre está calmo. O mar engole situações, o mar engole nossos sonhos muitas vezes. E quando eu falo que você, enquanto pai, enquanto mãe, deve ser esse porto seguro, a referência é esta. É quando os filhos já estão casados, né, já têm filhos também, e estão trabalhando com empresas, estão aí com dificuldades nesse mundo, estão levados pelo mundo muitas vezes, eles vão olhar para trás, porque estão lá na frente nesse mar, e vão ver o quê? Aquele porto seguro, o lar que vocês fundaram. Eles vão ver de novo aquela luz, né, do farol que vai girando e vai iluminando bem longe. E o que eles vão pensar? Lá é meu porto seguro. Hoje o mar está muito bravo, ou seja, a vida está muito difícil. A família às vezes está desunida, os filhos não obedecem mais os pais. Então quando os pais percebem isto, eles vão voltar para a origem. No caso já os avós dos seus filhos. É lá que é o seu porto seguro. Então, esse voltar para um passeio, para umas férias, isso é muito importante. Para quê? Para restabelecer o vínculo e depois você ter forças para adentrar novamente nesse mar, que é o mundo, e recomeçar a sua vida. Então vejam como que é importante que a base familiar tenha essa solidez. Veja como que é importante que esta base familiar tenha os valores bem alicerçados, porque senão, naturalmente, tudo vai se dispersando. E se os filhos adentrarem mar adentro, que é a vida que vai passando, e não tiverem referência para olhar para trás e puderem dizer, vou voltar um pouco porque lá eu tenho segurança, a vida se torna muito insegura. E esse voltar é o quê? É simplesmente dizer, lá eu tinha segurança na minha vida intelectual, na minha vida de família, de valores, na minha vida da sexualidade, na minha vida da fé. Eu tinha tudo isso lá. Então eu posso voltar, abastecer-me e continuar a minha vida. Vejam que esse conceito não é tirado simplesmente de um pensamento qualquer, não, ele é bíblico. Jesus, ele fazia isto. Jesus, ele quando estava com os seus, né, ou seja, quando estava naquele farol, né, ele ia para a missão, que é entrar nesse mar, por exemplo, né, e quando tinha muita dificuldade, o que ele fazia? Voltava para a fonte inicial. Então você vai sempre encontrar nos evangelhos frases falando dessa forma. E Jesus foi para o outro lado. E Jesus foi para um lugar distante. Sempre quando você lê isso na Bíblia, o conhecimento, né, o conceito é este. Jesus foi falar com Deus. Jesus foi estar com Deus. Ou seja, ele voltou ao porto seguro, ele se abastece da oração, ele fala com Deus, ele adentra de novo no mar, que é bravo, né, que quer tirar os seus valores, mas ele está alicerçado. Uma pessoa alicerçada, nada tira a sua paz. Então, irmãos e irmãs, rogo a Deus mais uma vez que ilumine muito a sua família, o seu lar. Lembrando que a casa ela é feita de material e qualquer enxurrada destrói o material. Mas o lar é feito de confiança, de amor e ternura de um para com o outro. Então nada que pode chegar até você, nesse conceito de ternura, de confiança, pode destruir o seu lar. Então confie plenamente no seu matrimônio, no seu lar, naquilo que você busca em Deus, para que você, enquanto pai e enquanto mãe, vocês façam toda a diferença na educação dos filhos que Deus vos confiou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, o seu lar, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.